Amores, tudo bem? Infelizmente, a gente não vai poder começar a nossa aula hoje online. Mas aí eu preparei uma pequena explicação para vocês. E aí a gente conclui aquele capítulo que a gente começou a estudar, né? O capítulo 4. E aí vocês vão fazer agora o exercício quando terminar essa explicação, tá certo? Aí qualquer dúvida, vamos fazer naquele formato. Vocês anotam. A questão, o exercício que você tiver dúvida, também anota, também deixa ele em branco. E aí, daqui a pouco, a gente entra online e aí vocês vão esclarecer as dúvidas e a gente vai corrigir os exercícios, tá bom? Para começar, vamos recapitular. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre nomenclatura, né? Que os seres vivos foram classificados para organizar não só o seu estudo, mas também para a gente poder dar nomes a eles. Não tem como você chegar no supermercado e procurar uma coisa que não esteja em ordem, não é isso? No supermercado, a gente tem o setor de frios, tem o setor de cereais, o setor de produtos de higiene, produtos de limpeza. E aí, quando a gente vai na fileira correta, a gente consegue achar o produto que queremos. A mesma coisa acontece cientificamente. Quando a gente quer achar determinada espécie de ser vivo, a gente simplesmente dá nomes a ele e aí procura pelo nome e aí facilita tudo, não é isso? A gente viu um pouquinho sobre os híbridos. Quem está com dúvida ainda, o vídeo está lá no nosso aplicativo, no sistema do NTD Soft, né, no site da escola. Você abre lá o slide e está lá o slide explicando tudinho isso que eu estou falando, que foi a aula passada, tá certo? Para tirar todas as suas dúvidas. E se ainda persistirem dúvidas, me procurem, tá bom, meus amores? Hoje a gente vai finalizar esse capítulo 4, vendo especificamente como é que a gente faz essa nomenclatura científica, né? Existe um padrão, também estabelecido por Linné, que a gente estudou na aula passada, e aí ele disse, não só a gente vai ter gênero, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, mas também a gente vai dar um padrão para se escrever os nomes desses seres vivos. Então, todos os seres vivos que nós conhecemos têm um nome popular e também tem um nome científico, certo? O nome científico também já foi dado segundo alguma homenagem. Por exemplo, o gênero é obrigatório seguir um padrão. Esse padrão tem que ser dado de acordo com a linha genética, com a linha dele, certo? Agora, a espécie, a gente pode dar um nome. Tem gente que já nomeou espécie de planta, um botânico famoso que a pessoa gostava. Teve gente que botou o nome do filho. Teve gente que... Enfim, várias coisas. Botou o seu próprio nome, né? Claro, gente importante. E aí, eles só eram seguir esses critérios de classificação e nomenclatura para poder colocar o nome que eles quisessem. Desde que o gênero tivesse o padrão correto, certo? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Espero que esteja dando para vocês verem, tá certo, gente? Sabe como é, nesse formato novo, a gente tem que seguir tudo conforme a gente pode, não é isso? Vejam só. Nomenclatura científica. 4 regrinhas que são muito importantes. Ela precisa ser binominal, 2 nomes, certo? Um nome, o primeiro vai ser o nome do gênero e o segundo nome vai ser o nome da espécie, tá certo? Lembrando que quando a gente vai classificar um ser vivo, começa desde o reino. A gente vai estudar esse ano que a gente tem 5 reinos de seres vivos, onde tem as mais diversificadas espécies descobertas e ainda tem espécies que a gente nem descobriu ainda, principalmente nas profundezas dos oceanos, né? Que tem espécies que a gente ainda nem sonha que existam. E ainda tem o reino extra, que é um reino acelular, que são os vírus.
esses malditos que estão fazendo a gente ter aula online agora e não aula presencial com o calor humano da titia, tá certo? Mas a gente vai estudar o vírus, tá chegando, eu acho que a próxima aula, se eu não me engano, a gente já vai começar a estudar os vírus, certo? E quais são as regras de nomenclatura, além dessa regra de ser binominal, de ter dois nomes? Regra número 1, precisam ser escritos em latim. Isso mesmo, latim, minha gente. Antigamente, latim era a língua original da ciência. Tudo tinha que ser em latim. E aí ficou até hoje essa regra e ela tem que ser seguida piamente, certo? Então a primeira regra é essa. A nomenclatura científica, o nome científico do ser vivo tem que ser escrito em latim, tá certo? Segunda regra, formados por duas palavras, que é essa aqui, binominal, que ela é destacada, mas ela na verdade tá aqui como segunda regra, tá certo? O primeiro nome sempre vai ser o gênero e o segundo nome a espécie, certo? Terceira regrinha, temos obrigatoriamente que destacar o nome científico. Se você vai colocar um determinado nome científico numa prova, por exemplo, aí você está escrevendo à mão. Como é que você vai destacar? Você vai dizer que está escrevendo o nome científico de um ser vivo. Você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo e aí você está dizendo, estou escrevendo o nome científico, certo? Caso você não sublinhe, aí vem, se você vai digitar, e digitado, né? No caso, se você for fazer no computador, no celular, aí você tem que botar ou itálico ou negrito. Geralmente, se você for olhar nos livros, vai estar sempre em itálico, certo? Mas também pode ser em negrito. E se você está escrevendo à mão, sublinhado. Ok, gente? E a quarta regrinha é a seguinte. A primeira letra do primeiro nome tem que ser com a letra maiúscula. Então, o gênero, que vai ser o primeiro nome, vai começar com a letra maiúscula. Só a primeira letra, as demais minúsculas, incluindo o nome da espécie. Pelo amor de Deus, não coloquem o nome da espécie em maiúsculo, não inicie em maiúscula. Só a primeira letra do gênero que tem que começar com a letra maiúscula. A espécie e o resto do nome do gênero tem que ser com a letra minúscula, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Dessa vez eu trouxe os exemplos para vocês verem na prática como é que essas regrinhas funcionam, tá certo? Eu trouxe aqui o nome Panthera leo e Panthera tigris. Panthera leo é o nome científico do leão. Panthera tigris, nome científico do tigre. Aí vem minha pergunta, o que é que eles dois têm em comum? Eles são da mesma ordem. E aí entra aquele detalhezinho que a gente estudou na aula passada dos híbridos, né? Espécie é o conceito para animais que podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Quando ocorre um cruzamento de gêneros diferentes, né, gêneros iguais com espécies diferentes, aí sim vai nascer o híbrido, que é o que a gente viu, né? Do ligre e do tigreon, que a gente viu na aula passada. Aí vejam só, começou com a letra maiúscula e as demais letra minúscula, como vocês estão vendo. A mesma coisa aqui, ó, maiúscula, tudo minúscula. Sublinhei porque estou escrevendo à mão, certo? E como vocês podem observar, são nomes escritos no latim, certo? Esse nome Panthera leo, Panthera tigris são nomes em latim. E a gente está seguindo todos os critérios daquela regrinha binominal, né? Gênero e espécie. Gênero e espécie. O gênero vai vir naquela... Eles dois estão vindo naquele reino, animal, filo, classe, ordem, família. Até o gênero eles são iguais. Quando chega na espécie, eles se diferenciam, certo? Vamos ver outro exemplo. Vou escrever um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece. Homo sapiens. Quem são os Homo sapiens? Somos nós, meus amores. Nós também temos nomes científicos porque nós somos animais. Nós somos considerados animais e somos seres vivos, não é isso? H maiúsculo e as demais letras
minúsculas, como vocês podem observar, certo? O nome em latim, binominal, tudo certinho, seguindo a regra da nomenclatura científica. Agora, vocês vão fazer o exercício bonitinho, tá certo? Do livro. E aí, daqui a pouquinho, eu chamo vocês no Zoom. E aí, a gente vai corrigir os exercícios. E a titia vai esclarecer qualquer dúvida que venha aparecer na cabecinha de vocês, tá bom? Não esqueçam, quando estiver corrigindo o exercício, fazendo o exercício lá bonitinho, se não achar alguma questão, deixe em branco para me perguntar. E se tiver alguma dúvida, anota no papelzinho, que aí quando a gente estiver online, a titia esclarece todas as dúvidas, tá, meus amores? Lembrando que estou morrendo de saudade de vocês. E espero que tudo isso passe logo pra gente se ver, tá bom? Tchau, tchau e até mais!